Bom, agora vamos lá. O Rabino Soloveitch diz o seguinte: a primeira parte da Agadá faz uma menção ao Lavan Arami. E o Lavan Arami, ele era o sogro de Yaakov, pai Rachel, Leia, e ele, na Agadá, é trazido um texto do Lavan, Seulmad, Mabikesh Lavan Arami, Lassod Yaakov Avinu, Paró Logazana Zacharim. Paró decretou que tinha que afogar as crianças, homens, os meninos. Lavan, Bikesh Laakor et Akol, queria todos, homens, mulheres, tudo que pertencia a Yaakov, Lavan queria pegar. Paró queria pegar só os meninos, Lavan queria pegar tudo que era de Yaakov. Sheneemar, Arami Oved Avi. Depois, depois descemos ao Egito, o Rabino Soloveitch fala, não entende o que esse texto está fazendo na Agadá de Pessah. O que tem a ver Lavan? O que tem a ver o sogro do Yaakov? O que o Yaakov passou na casa de Lavan? Mas tem tanta história importante para a gente explorar na Agadá de Pessah, que ele vem e me traz a história do Lavan. Aliás, aí está a tradução, né? Sai e aprende o que Lavan no arameu planejava fazer a Yaakov. Pois Faraó condenou à morte apenas os homens, enquanto Lavan pretendia aniquilar a todos. Conforme foi dito, o arameu quis destruir meu pai, e ele, meu pai, desceu para o Egito, e lá viveu com uma família pequena em número, e lá se tornou um povo grande, poderoso e numeroso. Rabino Soloveitch tem dificuldades para entender qual foi o propósito de colocarem esse texto na Agadá de Pessah. Aliás, a gente tem tanta coisa, né, como eu falei anteriormente, fala das 10 pragas, fala da saída do Egito, do Pessah, que foi feito ainda no solo egípcio na noite, da praga do primogênito, né, que passou, daí a linguagem do Pessah, pulou, Lavan. E essa pergunta, qual a relação do texto anterior com Pessah? Lavan com Faraó. Diz o Rav Soloveitch num livro, O Homem e o Seu Mundo, de acordo com a lei judaica Halachá, em 2 momentos, cada judeu deve relatar o episódio da saída do Egito. Quando ele levava o Bikurim para o grande templo e na noite do Seder. O Rabino Soloveitch, ele começa a desenvolver a ideia de que relatar a saída do Egito não é exclusivo de Pessah. Também fazemos isso em uma outra ocasião, quando havia o grande templo. Nós pegávamos as primícias dos frutos e levávamos para o templo, chamado Bikurim. E lá era um momento de se recitar uma prece especial e se lembrava da saída do Egito naquele momento. Então, na noite de Pessah, eu me lembro da saída do Egito, e quando eu levava os Bikurim, as primícias das frutas da terra, eu também me lembrava da saída do Egito. E aí ele começa a associar um com o outro. E ele diz, qual era a prece recitada na cerimônia do Bikurim? Era exatamente esse texto, estava na Agadá de Pessah. E falarás em voz alta e dirás diante de Deus,
Lavan, o arameu, que destruiu meu pai, e este desceu para o Egito, e lá viveu com uma família pequena em número, e lá se tornou um povo grande, poderoso e numeroso. A gente lê até aqui em Pêssego. Mas o texto que é extraído do Rumash Dvarim, capítulo 26, esse texto é de lá. Ele continuava no Bicurim e falava: e nos trataram mal, os egípcios nos afligiram, nos impuseram duros trabalhos. Isso a gente não fala na Agadá, porque a gente fala de outras formas no texto. E clamamos ao Eterno, nós falamos isso na Agadá, e trouxe-nos a este lugar. Que lugar? Israel? Ué, isso a gente não fala na Agadá, porque eu estou no Brasil. Então, e trouxe-nos a este lugar. Eu vou ficar comemorando que eu estou no Jardim América, é isso? Oscar Freire, vou ficar comemorando. E nos deu a terra. Eis agora eu trouxe as primícias do fruto da terra. Então essa era a reza que se fazia. O judeu que foi bem sucedido na agricultura, que era a principal fonte de produção naquela época, ele vinha e falava isso, exatamente esse texto. Ele falava esse texto. E esse texto até aqui também está na Agadá. E a ideia do texto também está na Agadá. Então, Rav Soloveitch foi pesquisar e encontrou que o Maimônides já tinha perguntado isso. Como a gente sempre fala, que boas perguntas já perguntaram antes, boas perguntas já perguntaram. Depois eu abro para a pergunta, tá? Desculpe. Boas perguntas já fizeram antes. Então, Maimônides tinha feito a pergunta antes do Soloveitch. E o Maimônides realmente falou: o que há em comum na Agadá de Pêssego e na prece dos Bicurim? Gratidão ao Todo-Poderoso. Quer dizer, o que há de semelhança é que quando eu vou para o templo e levo a minha cestinha de Bicurim, que são os primeiros resultados da minha plantação, eu falo para Deus: muito obrigado. Muito obrigado. Sem a sua bênção eu não chegaria aqui onde estou. Aliás, sem a sua bênção nem sairíamos do Egito. Lembra? Sem a sua bênção, Jacó não conseguiria tirar os 12 filhos que de lá saíram, o povo de judeu, que foram para o Egito, que saiu uma grande nação, apesar de nos perseguirem, etc. O Senhor nos protegeu e fez-nos chegar aqui, e eu consegui plantar aqui em Haifa. Eu peguei esse terreno e fiz aqui uma plantação, saiu Baruch Hashem, todo agradecimento. Diz Rambam, Maimônides diz isso é uma prece de agradecimento. E é um agradecimento também o que a gente faz na noite de Pêssego. Nós agradecemos ao Boré Olam que veio ao nosso encontro e nos tirou de lá. Muito bem. Por isso, texto extraído da Agadá de Pêssego. Olha o que nós falamos, mas eu acho que vocês vão prestar atenção esse ano nesse texto. Esse texto ele chega a ser tão forte. Olha só. Por isso devemos agradecer, louvar, elogiar, glorificar, enaltecer e exaltar aquele que realizou todos estes milagres para os nossos antepassados e para nós. Tirou-nos da escravidão para a liberdade, da servidão para a redenção. Então, a noite de Pêssego, pegando o texto do Bicurim, diz o Rav Soloveitch, é ênfase, já emprestando do Maimônides, o objetivo é isso aqui, é agradecer, louvar, elogiar, glorificar, enaltecer e exaltar o Todo-Poderoso. Em nenhum momento nós falamos que saímos do Egito porque o Moisés era um grande diplomata. Em nenhum momento vamos falar que saímos do Egito porque fizemos um impeachment ao Paró. Não há nenhuma possibilidade racional de estabelecer a saída do Egito se não fosse pela bondade de Deus. Mas é assim,
indiscutível, é um fato histórico indiscutível. Hein? Não tem como. Então, essa capacidade, né, de enxergar isso e enaltecer, exaltar, agradecer, louvar, toda essa redundância aqui de ficar repetindo, é para mostrar que a nossa emoção na noite de Pêssah tem que estar acima do normal. E ele, continuando o raciocínio do Maimônides, ele faz uma observação de alguns verbos que a Torá trata sobre a Agadá de Pêssah. Ele diz, às vezes a Torá fala Leman tesaper, para que você conte, é contar história, mitzvah na noite de Pêssah, na próxima sexta-feira à noite, sentarmos com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos familiares, e contar a história mesmo, contar a história, né? Vamos contar a história. Mas também está escrito que Shalchá, quando o seu filho perguntar, mas não é só o filho, qualquer um da mesa, para que isso? Não tem nada a ver com o que você está falando. Opa, abriu-se um diálogo importante de perguntas e respostas. E às vezes está escrito Veigatá lebilchá. O que é Veigatá? Relatar. Mas o que é relatar? É recitar gratidão e louvores. Na noite de Pêssah, diz o Rav Soloveitch, eu tenho que ter momentos de contação de história, momentos de diálogo entre perguntas e respostas, e momento de relato, cantoria. Lá, 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 lá. Canta, cada um a sua melodia. Os húngaros cantarão de uma forma, os marroquinos de outra forma, os egípcios não sei se cantam, mas... Então cada um canta como for, mas faz parte. As canções ativam a memória, faz bem as comunicações das gerações, né? As gerações se encontram na canção, as gerações se encontram na contação de história, e as gerações se encontram na pergunta e resposta. Diz o Rav Soloveitch, não é possível que não dá para entender que a mensagem da Agadá de Pêssah é o encontro das gerações, desde o texto até as gerações contidas naquele momento em volta da mesa. Se nós não formos capazes de dedicar tempo para contação de história, para perguntas e respostas, e ter canções de gratidão e louvores, melodias que são passadas de geração em geração, eu aposto 1000 contra 1 que a Agadá de Pêssah dos senhores será um tédio, ou uma confusão só, que ninguém preste atenção e não vejam a hora de comer. Então o pessoal começa a ver o relógio. Falta quanto tempo, hein? Quer dizer, pode ser. Boa, gostei. Se isso for considerado uma das perguntas, tá bom. Já vai o diálogo. Isso me lembra, sempre tem uns judeus, Deus gosta de todos, sem exceção. Você mal chega a Yom Kippur, põe um talit para fazer a brachá antes do pôr do sol, você senta na cadeira. Acabou de chegar um judeu perguntar quando é que vai tocar shofar no dia seguinte. Eu falei, mas nem cantamos o Kol Nidre ainda. Ele já está pensando na saída. Entra no Kippur para querer sair, né? Entra, né? Mas agora a citação do próprio Rav Soloveitch. Diz o Rav Soloveitch, para garantir a tradição, e todos nós queremos garantir tradição, devemos partir de um texto fixo.
temos que ter alguma referência. Recitá-lo e estudá-lo com profundidade. Isso também é outra coisa. Eu, como professor de muitos anos, isso me pega muito. Como é que a gente pode sentar na noite de Pêssar, né? Sem ler o texto antes? Sem ver. Doutor Rosenberg, olha aí quantas agadotas ele pôde trazer hoje. Vê como as pessoas se dedicaram ao texto, a chamar a atenção das pessoas. Como é que a pessoa pode ir num texto, vai receber 20 pessoas na mesa de Pêssar? Vai ser um fiasco. É o despreparo, né, que eu não posso deixar nas pessoas que podem me ouvir. Não pode. Vocês não podem ir para a noite de Pêssar assim. Vocês precisam, né, ensaiar. Tem que ter ensaio. Tem que ter as canções repassar, a leitura repassar. Quais são as coisas um pouco mais profundas para o pessoal mais velho ter a atenção deles, para as crianças pequenas, o momento delas, etc. Não, senão vai ser uma confusão. Depois de estudar com profundidade, posteriormente, devemos acoplar o estudo normativo. Quanto de matzá eu preciso comer? Eu preciso falar para lembrar as pessoas, precisa beber inclinado. Por quê? E se não beber inclinado, eu tenho que trazer as normas. Quem estudou aqui comigo o Kuzari, lembra? Não dá para ficar só com boas intenções, gente. Não, mas eu estava com uma boa intenção de fazer um seder maravilhoso, você fez. Não quero saber se você tinha intenção, eu tenho que saber se você fez isso maravilhoso. Você tem que fazer. Então tem que trazer a parte normativa próxima da família. Se comer matzá que nem passarinho, não serviu. Ponto. Tem que falar. Você está ficando fanático. Não estou ficando fanático, essa é a tradição. Nós comemos matzá. Então deixa os 4 tipos de carne, pega só um, deixa 3 para o almoço. Não come na noite de Pêssar. Vou falar o quê? Não, mas tem 7 sorvetes. Olha, pega um sorvete, deixa os 6 para o almoço. Tem isso, tem aquilo, tem sopa, tem tem... Olha, não vai dar tudo. A gente precisa comer. É a parte normativa. Depois, e por último, construir um ambiente de diálogo entre as gerações em volta da mesa do seder. Pois, preste atenção, é assim que abrimos a porta para a revelação de Deus. Se não houver um ambiente de diálogo entre as gerações, Deus não está se revelando naquele seder. Ponto. Isso é uma fala muito forte dele. Eu posso imaginar que o Zeider está fazendo a Haggadah de Pêssar, ele lê e tu não está prestando atenção, não tem diálogo. Como é que Deus vai se revelar aí? Arei, a Kadosh Baruch Hu quer vir e virá nas nossas casas. Tem que ter diálogo, tem que ter paciência e tem que ter preparo. Se a gente não se preparar, nada. Eu falei que tem que trazer a parte normativa na noite de Pêssar, e você tem que ter a concretização de Pêssar. Por exemplo, quando a gente come, é concreto. Comer matzá, não os 4 pratos de carne. Não estamos agora numa festa de casamento, não estamos numa festa de bar mitzvah, não, nós estamos em Pêssar. E Pêssar já tem um cardápio que concretiza um pouco as mensagens de Pêssar. Então, matzá, maror, o vinho que eu preciso beber. Por exemplo, o Kiddush na sexta-feira que vem deve ser recitado à noite, pois com eles começamos a atmosfera do Pêssar. Tem que beber inclinado, né? Por que eu bebo inclinado? Porque o inclinado dá uma experiência a todos aqueles que farão assim, inclinar para o lado esquerdo, o sentimento de
liberdade, um sentimento de não tem agora etiqueta para beber. Deus nos liberou aqui para fazer isso. Aliás, as etiquetas que o judeu tem que ter é alahá, normativo. Quem inventou que tem que ter talheres de carne e peixe? Alahá. Não tem aquela faquinha diferente? Uma vez eu perguntei para o pessoal lá do França, estava um casamento, aí eu estava lá o dono, quando ele estava bem de saúde, aí eu perguntei para ele, escuta aí, por quê? Me explica. Mas isso, sempre ele acha que tudo vem da França. Então, mas não vem da França, porque era buffet França, né? Não sei. Aí eu falei, não, isso vem da alahá judaica. O judeu foi o primeiro a criar essa ideia de alimento, de carne. Isso é parte normativa nossa. Beber inclinado para o lado esquerdo, não é para o lado direito. Porque para o lado direito você pode engasgar, para o lado esquerdo você não engasga. A via alimentar é para o lado esquerdo. Tudo isso já está documentado nos livros da alahá. Isso tem que ser trazido à noite. Então o kiddush, quando eu começo o kiddush de sexta-feira que vem, que é de Pêssah, já é um kiddush diferenciado. Já é um kiddush que começa a atmosfera de Pêssah. Já é um kiddush que cada membro tem que avisar o outro, não esquecer de beber inclinado para o lado esquerdo. Porque se beber sem se inclinar para o lado esquerdo, tem que beber de novo. Se comer a matzá, também tem que comer inclinado para o lado esquerdo. Se comer a matzá a uma folha e 1/3, retinho, toma de novo outra folha e 1/3, inclinado agora. Não vale a pena esquecer, só para o vinho, talvez, se o vinho for bom, né? Talvez valha a pena. Não, Rabino, fica tranquilo, não quero esquecer de propósito, mas a gente procura sempre trazer a parte normativa, porque essa parte normativa é que concretiza o Pêssah. E aí a Torá fala, no Shemot capítulo 12, e cuidarei das matzot, e no dia 14 do primeiro mês, comereis matzot até o 21 do primeiro mês, 7 dias Ramês não será encontrado em vossa casa. Quer dizer, existem recomendações alárquicas, concretas, que a gente precisa fazer. O espírito do dia de Pêssah tem muito a ver com a quantidade de matzá que vai ser distribuído para os seus familiares. O espírito de Pêssah tem muito a ver se a parte normativa vai estar presente, que eu vou beber e comer sempre inclinado. Maror não se inclina. Está aí, parte normativa. Maror não, hein? Porque o maror já é amargura. A amargura não se mistura com liberdade. A liberdade do vinho agora, alegria. Matzá, que a gente saiu correndo, não deu nem para fermentar, né? Inclinado. E o maror? Não, maror reto. Maror reto. Então, isso é o bonito. É com a alimentação que ratificamos a nossa identidade e espiritualidade. Olha, essa é uma frase tão impactante do Rav Soloveitch. Quando o judeu senta para comer, logo se percebe que ele é judeu. Mas no sentido bom, tá? Logo se percebe que ele é judeu. A identidade está na alimentação. Deixa eu voltar numa reunião. Digamos, eu estou na USP, tem um congresso lá. Então participamos lá, todo mundo do congresso e tal. Aí, Rabino, vamos sentar aqui e tal. Eu não vou sentar para comer com eles. Rabino, você fica aí, dá um jeitinho aí, pega um palmito, porque a minha identidade tem a ver com a alimentação. O caché já carrega uma identidade dentro de mim. Não vai rolar. Muito menos se ele me convidar para tomar um vinho. Não vai. Então, quando eu sento para comer,
identidade e espiritualidade. Em pensa, isso é aflorado. Porque é muito presente a alimentação no pé. Aliás, Pessah é a festa do pé, não do pé em hebraico. Pé, porque você com a boca come a matzá, come o maror, bebe o vinho, e sar em hebraico ele é socheach, e fala a Agadá. Então é a festa da boca, e também fecha a boca para Lashon Hará, pelo amor de Deus, né? Porque tem a reunião de todo mundo, aí começa, vamos falar lá daquele ali, porque já tomou 3,5 copos, aí vai tudo, né? Aí começa a falar. Como? Falar sobre ontem. Rabban Gamliel, ele, falando pouco, disse muito. Deus queira que a gente possa seguir Rabban Gamliel, porque a gente está cansado de pessoas que falam muito e não dizem nada, né? Então, o que ele falou? Ele falou, todo aquele que não disse 3 coisas em Pessah não cumpriu a mitzvah. Pessah, matzah, maror. O que quer dizer isso? Quer dizer que o judeu vem uma vez por ano, senta na mesa como convidado meu, ele fala, Rabino, cadê aquelas 3 palavras mágicas? Repete aí, Pessah, matzah, maror, pronto, até logo, boa noite, Haksamea, é isso? Não. O que o Rabban Gamliel quis dizer, e o Rav Soloveitchik trouxe para nós? O objetivo de Rabban Gamliel é ensinar que o relato, a gratidão e contar a história de Israel precisará sempre da união da fala e de atitudes. Assim a noite da Agadá, bem como todos os Kiddushim do Shabbat do ano. Ou seja, o judeu não é possível que ele fica só na teoria, ele tem que transformar essa teoria em prática. O judeu precisa entender que a missão da Torá é torná-lo uma pessoa mais justa, mais bondosa, e que faça as ações de acordo com o desejo de Deus. É isso que precisa ficar claro. Então, todo aquele que não falou matzá, que não falou, não estudou sobre a matzá e não comeu a matzá de acordo com as quantidades. Essa é a noite para a gente comer matzá, não é para comer carne com cogumelo. Mas carne com cogumelo você faz depois um pouquinho, vai ficar gostoso, está ótimo. É tão difícil as pessoas assimilarem isso, porque se faz um grande banquete. Desculpa, o desejo divino é que nessa noite a gente come matzá, não um banquete. Come um prato, tá bom, mais uma sobremesa, tá bom. Então não precisa mais, porque é Yom Tov, é festa, é Shabbat, tá bom. Conclusão. A Seudá é uma forma de servir a Deus. Você vê o Kiddush do Shabbat? O Rav Soloveitchik fala uma coisa muito importante. O que é o Kiddush do Shabbat? Só posso fazer Kiddush onde tem Seudá. Então, por exemplo, eu vou fazer um Kiddush aqui, sexta-noite. Então tem que botar biscoito, um chocolate, uma saladinha, um patê, já é uma Seudá, faz Kiddush. Por quê? Porque eu vou santificar o nome de Deus através da minha forma de agir numa Seudá. Eu não ficarei só na teoria. Não posso fazer um Kiddush só com palavras. Eu vou beber. Como eu bebo? Aliás, tem uma famosa Mishnah que diz: eu reconheço quem é a pessoa pelo que ele come, bebe, gasta, come e bebe. E cas também, como ele fica nervoso. Que coçou, caçou. Como é? A gente fala isso muito para os namorados, né? Então eles perguntam: Rav, o que você acha?
Vamos noivar ou não? Você já viu ele nervoso? Não, então espera ver uma vez agora. Não pode ver ele nervoso a primeira vez, depois de fato consumado, né? Então a gente precisa ver a pessoa no cos, como ele leva a bebida, qual é o grau de santidade, espiritualidade, como ele fica na mesa. Shabbat em Kiddush ela bimkom seudá. Não tem Kiddushá enquanto eu não ver ele como ele senta para comer. A gente, por exemplo, nós da liturgia Sfaradi, antes de fazer o Birkat Hamazon, nós falamos assim: Avaychai Adonai bechol tamid tilato bifi. Sov davar kol nishma et Elohim irah v'mitzvotav shomor zechol adam. Tilat Adonai davipi barech betam habayit. V'anad vaychai Adonai aleluia. V'daber elai ze hashulchan asher lifnei Adonai. Essa é a mesa que está perante Deus. E se essa mesa está perante Deus, como eu me comportei na frente dela? Imagina a mesa do Seder. A mesa do Seder é um altar, não é uma simples mesa. Então o judeu, ele é observado aí, a kedushá dele, a espiritualidade dele é vista aí. Então por isso, Rambam Gamliel falou, todo aquele que não falar Matzah, Pesa, Maror, não saiu de Rová. Por quê? Porque além de ele estudar sobre a Matzah, sobre o Maror, o significado de Pesa, ele precisa comer. E eu quero ver como ele come isso. De acordo com a lei, ele trouxe a parte normativa, ele orientou a família dele, ele fez devagarzinho para que todos pudessem ter essa experiência normativa do Pesa acoplado com a filosofia do Pesa. Não adianta filosofar só Pesa, tem que fazer de acordo com isso. E aí, a mesa é como o altar do templo, né? E a mesa de Pesa mais ainda. E qual é a diferença entre Bikurim e Pesa? Bikurim, o judeu, ele agradece ao Todo-Poderoso. Afinal de contas, ele está em Israel, ele plantou lá em Haifa, ele leva a cestinha, fala Kadosh Baruch Hu, tá, vai dar. Baruch Hashem, a Parnassá está garantido, tal. E pensa, ele agradece, louva, elogia, glorifica, enaltece, exalta o Todo-Poderoso. É muito mais extenso. O texto é muito mais extenso. Rav Soloveitch, o perigo da inversão, né? Quando a gente ganha dinheiro, agradece, louva, elogia, glorifica, enaltece, Bikurim é dinheiro. E quando a gente é salvo, agradece. Inversão, cuidado com a inversão. O que é prioridade e o que é secundário. Bikurim, ele agradece a nova produção e a terra de Israel. Eu estou na terra de Israel. Pesa, ele não agradece a terra de Israel, muito menos a produção. Por quê? Que produção? Matzá? Nem pão, ele saiu nem com pão. Que produção? Mesmo os 40 anos do deserto, o manna caía do céu. Ele não tem que agradecer a produção. Pensar é algo completamente diferente, diz o Rav Soloveitch. Tem uma missão em Pesach. Qual é a missão? Dos 4 copos, e não 5. E segundo, comer um matzot, maror, e não frutos da terra. Pesach tem um outro sentido. E qual é o sentido de Pesach? Qual é o objetivo de Pesach? Já caminhando para o final da aula. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte. Pesach, tudo que a gente vai fazer em Pesach, redenção, liberdade, é para a gente chegar no Monte Sinai e receber a Torá.
não, a exaltação que eu tenho é de eu receber a Torá. Pessa é uma estrada que me leva à Torá. Não tem terra de Israel aqui, não tem sustento aqui. Quando Moisés começou a jornada dele, Deus já avisou: depois de haver tirado o povo do Egito, e aí, vou para Israel? Não é esse o objetivo. Eu não estou tirando do Egito para você ir para Israel, eu estou tirando do Egito para você parar aqui nessa montanha. É aqui a razão de tudo, é aqui. Aonde? Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? Torá. Nós e os nossos líderes modernos não estão entendendo ainda que todo o sentido do nosso calendário é parar no monte, parar ali. É Torá. Enquanto a gente não tiver isso claro, vamos ficar rodando ano após ano. Ah, pois não. Pois não o quê? É aqui. Você vai tirar o povo judeu de lá. Eu vou fazer maravilhas, milagres. Para quê? Para ir para Israel, para a gente ser independente? Não. Aqui. Depois que você receber a Torá, aí nós vamos falar sobre independência, sobre terra de Israel, sobre outras coisas. Mas sem a Torá não dá para nada. Zero. E aí? E vós sereis para mim um reino de sacerdote, um povo santo. Esse é o objetivo do Pessa. Eu vou tirar o judeu do Paró, no lugar de servir ao Paró, vai servir para mim. Isso é liberdade. Liberdade é: não sirvo aos outros, sirvo ao meu Deus. Quem estava no Shabat, né? Eu estava falando no sábado sobre love, né? Com a Kadosh Baruch Hu. Eu me sinto muito bem andando assim na rua, viu? Eu queria dizer. Por quê? Porque eu faço isso porque eu estou seguindo Deus. Olha, eu ando com isso aqui, às vezes isso aqui sai para fora, né? Aí às vezes, saiu, Rav. E aí que saiu? Kadosh Baruch Hu. Isso aqui é eu e ele. Eu fui lá no monte, eu recebi isso lá. Ve'asu lachem tzitzit. Eu estou com tzitzit. Então, eu sirvo a ele. E quem não serve a ele está servindo a alguém. Já falou sobre isso Jó. Yov, escreveu: Ashrei mi she'amalo bedat. Feliz é aquele que serve com inteligência. Perguntaram para ele os 4 amigos: como assim serve com inteligência? Não, serve com inteligência porque serve a Deus. Quando você serve o outro, você nunca sabe onde isso vai parar. Você serve, você faz porque ele falou, porque ele pediu para agradar ele, para não sei o que, mas aí não deu certo, aí você fica frustrado, aí não sei o que. Olha, vai com Tamim tiei Hashem Elokecha, vai com teu Deus. Teu Deus te mandou assim, faz. Pessah é a festa que nos livraram de servir ao outro. Eu sirvo a Deus. Quem quiser, só quem quiser, porque sobre isso não temos jeito, isso faz parte do livre-arbítrio. Ele pode, na noite de Pessah, ganhar uma força de ser independente, ser livre. Todo mundo diz que tem que fazer assim. Ele terá a capacidade de colocar isso num crivo crítico e dizer: todo mundo falou, mas espera aí, é para fazer, não é para fazer, é o que Hashem quer, é o que a Torá quer, e é aí que todo mundo quer fazer. Nós temos essa força em Pessah. Pessah dá força para cada um de nós. Podemos até nadar contra a maré, se for assim o desejo de Deus. Não foi Avraham vindo, não foi isso? Ele nadou contra a maré na sua geração. Ele conseguiu ser o diferente, o outside. Todo mundo
Por um lado, Abraão, por outro. Eu sou filho de Abraão, Isaac e Jacó. Não tenho nenhum problema com isso. Temos essa força em Pêssar. E talvez essa é a frase que termina de fato a nossa aula. Diz o Rav Soloveitch: Moshe é mestre e não capitão, professor e não líder político. A gente chama ele de Moshe Rabbeinu, nosso rabino. Mas Moshe não é um líder político. Ele nem entrou em Israel. Se a gente analisar nos escritos do Rav Soloveitch, ele nem entrou em Israel porque não era a missão dele. Não era a missão dele. A missão dele era Monte Sinai, tirar o povo do Egito, entregar a Torá, ensinar a Torá até o fim. Claro que ele quis entrar em Israel depois. Claro. Mas a missão do Moshe não era capitão. E Moshe não era um líder político. Aliás, de político ele não tinha essas qualidades. Aliás, na Haggadah de Pêssar também está muito claro. Quem trabalhou para tirar foi Deus, direto. Moshe Rabbeinu fazia o quê? Ensinar o caminho de Deus. E depois, culminando com a Torá. Então, essa frase é uma verdade. Moshe é um mestre e não um capitão, professor e não um líder político. Isso é importante que fique claro a intenção e o objetivo de Pêssar. Então, não tendo mais que acrescentar, esse foi as contribuições do Rav Soloveitch para a noite de Pêssar. Agora abro para quem quiser fazer uma observação, uma pergunta.